Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade, para juntos nós meditarmos aí na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, no capítulo de número 15, versículos de 1 a 20. E o tema da nossa meditação deste momento é amor de Deus e maldade humana. Vamos fazer a leitura do texto da Palavra de Deus. Versículo de número 1 diz assim: Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: O Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aqueles que eles pedissem. Havia um, chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais, em um tumulto, havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir a Pilatos, pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo: Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifique-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Porém eles gritavam cada vez mais: Crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar, Jesus entregou para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nesse texto da Palavra de Deus, nós podemos perceber a maldade humana e o amor do Filho de Deus. Jesus foi condenado pela inveja dos principais sacerdotes. Jesus foi sentenciado pela falta de coragem do governador romano Pôncio Pilatos. E Jesus foi trocado pelo assassino e revolucionário Barrabás. Isso é um retrato claro da maldade humana. Mas também o texto mostra o amor do Filho de Deus, o amor de Deus. Em todos os momentos, Jesus estava em silêncio, porque ele deveria morrer e ressuscitar para cumprir o propósito de Deus para a salvação do homem. No nosso tempo, a maldade humana e o amor de Deus, manifestados nesse texto, ainda continuam a existir. Parece que Jesus ainda está em silêncio, mas na verdade Deus está trabalhando para redimir um povo para si, aqueles que acreditam em Jesus e através da fé nele, na pessoa bendita de Jesus, se tornam filhos de Deus. Por isso, nesse momento, eu gostaria de falar um pouco sobre a maldade humana e sobre o amor de Deus. E desafiar você a fazer uma escolha, porque um dia Jesus não estará mais em silêncio, ele voltará, diz as Escrituras Sagradas, e nós devemos tomar uma posição.
Primeiro eu gostaria de falar sobre a maldade humana, que estão aí do versículo de número 1 até o versículo de número 5, esses versículos aqui em que nós lemos. Diz assim: logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Maldade humana é esta que se manifesta nas ações das autoridades religiosas daquela época. Eram esses líderes aqui que ministravam os cultos de adoração a Deus. Eles adoravam a Deus no templo de Jerusalém, mas os seus corações estavam cheios de maldade, e o próprio texto vai falar que eles entregaram Jesus por inveja. A maldade humana também se manifesta na ação do governador Pilatos, que teve falta de coragem de se manter firme em sua convicção de que Jesus não tinha cometido crime algum. E para evitar uma rebelião, se mostrou disposto a contentar a multidão. Pilatos não se preocupou em fazer aquilo que era certo, mas sim em tomar uma decisão que fosse aceita pelo povo. Infelizmente, parece que a história se repete, e se repete nos nossos dias. Quantos líderes religiosos em nosso tempo que têm agido aí por inveja, por malícia, por maldade? Quantos líderes políticos que não têm nenhuma preocupação em fazer o que é certo, mas sim tomar uma decisão que a multidão possa aceitar? Meus irmãos, isso faz parte da maldade humana. Jesus pode estar em silêncio agora, mas um dia todos esses pecados desses líderes religiosos e políticos serão julgados por Deus. A maldade humana não prevalecerá. Pode estar certo disso. Um dia, Deus vai julgar todo o mal desta terra. Segundo, eu gostaria de falar sobre o amor do Filho de Deus. Versículos de número 6 até o versículo 15, que diz assim: ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhe fizesse como de costume. Pilatos lhes respondeu dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse que mal fez ele. Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus foi morto. Barrabás foi solto. Você pode até dizer: isso foi injustiça. E foi mesmo. Mas nesta injustiça dos homens se manifestou a justiça de Deus. Isaías 53, 5 diz: mas ele foi transpassado
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De certa forma, todos nós somos como Barrabás, rebeldes contra Deus e homicidas contra nós mesmos, porque destruímos as nossas próprias vidas quando não andamos fora do amor de Deus. Por isso, o meu desafio para você hoje é que você que ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, possa entregar, para que você tenha paz em seu coração e para que você seja liberto dos seus pecados. O meu desafio é que você faça a opção pelo amor de Deus e não pela maldade humana. Nós estamos cheios de maldade neste mundo, mas o amor de Deus prevalecerá. Tenha certeza disso. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa sempre optar pelo amor de Deus, sabendo que a maldade deste mundo, das autoridades religiosas, civis, do Estado, todas as maldades deste mundo um dia serão julgados por Deus. Deus pode estar em silêncio, mas um dia Deus se levantará nesta terra e julgará os pecados do mundo inteiro. Que Deus te abençoe. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, que o seu amor possa se manifestar em nossas vidas e que a maldade humana não tenha poder sobre nós, pois é no nome santo e bendito do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.